Você não vai acreditar no que aconteceu, mas esse vídeo chegou na hora certa para você. Você clicou aqui, não foi à toa, eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado, você vai sair daqui com uma perspectiva nova de vida. Então fica comigo aqui, esse que é o de paraquedas, perguntando quem é esse cara. Eu sou o Kleber e aqui nesse meu canal a gente fala sobre fé, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. E eu quero trocar uma ideia com você hoje. Se você ainda não faz parte dessa comunidade de homens e mulheres incríveis, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like, porque ele é muito importante. E eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado hoje, com uma nova perspectiva de vida, e tenho certeza que vai gerar algo sobrenatural em você. Fica comigo aqui. Você não clicou à toa. Esse vídeo não apareceu para você por um simples acaso, mas sim apareceu porque existe algo que precisa ser movimentado na sua vida. Eu vou contar a história para você de um jovem que há 38 anos vivia em um tanque chamado Betesda. Um jovem paralítico que foi colocado ali porque havia uma tradição judaica que, de tempos em tempos, um anjo vinha e agitava aquelas águas, e quem pulasse primeiro sairia dali curado, transformado. Mas o que acontecia? Todas as vezes que o anjo vinha e agitava as águas, aquele homem, é óbvio, continuava no mesmo lugar, porque ele era paralítico. E aí imagine você, aquele homem se rastejando, aquele homem tentando entrar dentro da água, mas aquele homem, ele não conseguia, e ele continuava do mesmo jeito. Mas o que eu quero mostrar para você com essa história? O homem, há 38 anos, vivia naquela situação. E o homem não saía daquele tanque por nada desse mundo. Ali ele ficava parado todos os dias. Ali ele dependia das pessoas para lhe trazer algum tipo de alimento. Ali ele dependia das mãos de Deus para não morrer com o frio, para não morrer no calor escaldante. Imagine você parado diante de um tanque porque tipo não tinha hora marcada, o anjo vai vir em determinada hora ou determinado dia. Não. O anjo aparece de tempos em tempos. Então quem estiver aqui, a sorte vai ser lançada. Quem estiver aqui entra primeiro. Beleza, sai curado do bendito do tanque. E aquele homem tinha essa perspectiva dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro de si. Isso era algo que era muito claro para ele. E aí eu digo para você assim, 38 anos, são 38 dias? Não. São 3 meses e 8 dias? Ou 3 anos e 8 meses? Não, são 38 anos. Há 38 anos ele estava naquela situação. E a maior parte desses anos ele passou diante daquele tanque. E o que nós vemos nesse homem? Nós vemos nesse homem uma determinação. O porquê é que ele queria ser curado? Ele queria ser curado para voltar a ter a sua vida normal. Naqueles dias, ser uma pessoa paralítica, literalmente, era ser uma pessoa excluída da sociedade. Era ser uma pessoa que, tipo, ninguém dava valor, ninguém dava atenção. Ninguém dava atenção. Era um excluído. Como uma pessoa que, infelizmente, perdeu a sua vida para os vícios nos nossos dias. Ela se torna uma pessoa meio que excluída da sociedade. Mas naquele dia, só que essa pessoa, ela meio que teve uma escolha, a pessoa que foi envolvida pelos vícios. Apesar de traumas e de tantas coisas que ela passou, ela meio que teve uma escolha. Agora, uma pessoa que nascia com uma enfermidade grave como essa, ela não tinha escolha, ela não pediu para nascer assim, ela nasceu assim. Só que qual que é a diferença daquele homem para nós muitas vezes? A determinação, a ousadia, a coragem, a dedicação.
O homem não estava ali murmurando porque não havia ninguém para jogá-lo no tanque, não. Ele estava ali todas as vezes atento para que no momento que o tanque fosse agitado, ele tentasse se jogar dentro do tanque. E por que ele queria isso? Porque ele queria sair curado. E se ele saísse curado, a sua vida literalmente seria transformada. Então esse vídeo não apareceu para você por um acaso, ele não apareceu para você do nada. Não, esse vídeo ele pode mudar a tua história. Então, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, essa conversa literalmente pode mudar a tua história. Aí esse homem estava lá por muitos anos. De repente, um dia, a Bíblia conta que Jesus estava subindo para uma festa. E aí imagine você, todas as vezes que nós vamos para uma festa, e principalmente uma festa de casamento, você procura comprar o quê? Uma roupa nova, você procura dar aquele grau, aquele penteado e tal, porque todas as pessoas ali vão estar no naipe e tal. Então, é óbvio que nós queremos isso. É uma coisa natural, porque é um momento de celebração e tal. E Jesus estava indo para essa festa. E a Bíblia diz que quando ele passa por aquele lugar, algo chama a atenção. Só que algo que é interessante que está ali na Bíblia é que diz que jazia naquele lugar, ou seja, vivia naquele lugar, uma grande multidão de pessoas enfermas. Mas Jesus não parou para falar com uma grande multidão de pessoas enfermas. Jesus parou para falar apenas com um único homem, o paralítico do tanque de Betesda. Apenas com ele. E você sabe, às vezes nós olhamos e dizemos assim, cara, mas por que uma única pessoa consegue determinada situação e outras não conseguem da mesma forma, do mesmo jeito ou da mesma maneira? Porque nem todas estão com a mesma determinação daquela única pessoa. E esse é o X da questão. Às vezes nós ouvimos palestras, assistimos vídeos, lemos livros, lemos a Bíblia, fazemos nossas orações, tentamos nos aproximar de Deus, mas nós ainda não despertamos dentro de nós aquela fé, aquela determinação, aquela coragem, aquela ousadia, aquela persistência. Mesmo quando tudo está dando errado, nós não paramos, nós não desistimos, nós não ficamos ouvindo os falatórios inúteis, nós não ficamos dando atenção para palavras negativas, nós não ficamos dando atenção para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas nós focamos no nosso objetivo porque nós temos uma certeza e uma convicção de que aquilo pode se tornar algo real em nossa vida. É simples assim. Nós temos essa convicção dentro de nós e nada e ninguém vai parar essa convicção em nós, porque nós só vamos parar quando nós atingimos o nosso objetivo. Qual que era o objetivo daquele homem? Qual que era o objetivo daquele paralítico? Sair daquele lugar curado, sair daquele lugar transformado, voltando. Jesus, quando passa a ver aquele homem, Jesus vê algo diferente naquele homem. Da mesma forma, Deus, ele vai te enxergar dentro de você como você é. Ele vai me enxergar dentro de mim como eu sou. Então ele precisa ver algo diferente em nós. Josué um dia falou assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos conquistar a terra. Então Deus, ele precisa olhar para dentro de mim e ele precisa ver algo diferente. Não precisa ser algo do outro mundo, mas precisa ser algo que chame a atenção. E o que chama a atenção? A determinação, a fé, a ousadia, a coragem, a resistência, a persistência, mesmo diante de situações que são, humanamente falando, intransponíveis. Situações que, humanamente falando, não vai dar bom. Não tem como mudar. Situações que às vezes para nós, tipo, você olha e diz assim, cara, mas não tem jeito, não dá certo. Olha, o tanque agitado, não tem quem coloque, não vai dar. Você não nasceu num berço de ouro, você não é filho de político, você tem vários problemas, várias situações, e por que a sua vida vai mudar? Por que a sua vida vai dar certo? Por que a sua vida vai funcionar? Às vezes é esse tipo de coisa que nós ouvimos, às vezes esse tipo de coisa que colocam na nossa mente, esse tipo de coisa que tentam colocar dentro de nós todos os dias, mas aí a decisão é nossa. Aí Jesus
passa naquele lugar, olha e vê aquele rapaz. E Jesus vai se assentar com ele para ouvir a história. Será que nós pararíamos no meio do caminho para poder ouvir a história de alguém? E principalmente indo para uma festa, algo que é desejável, algo que todos nós gostamos de estar. Ele para ouvir a história, mas ele não ouve a história da multidão. Ele não para ouvir a história da multidão, mas daquele homem. E aquele homem, quando vê Jesus dando atenção para ele, aquele homem fala assim, cara, eu tô tendo a chance de ter alguém para ouvir a minha história e para me colocar dentro do tanque quando a água for agitada. A minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Mas ele não sabia com quem ele estava falando. Ele não sabia com quem ele estava falando. Sabe? Mas ele sabia que ele estava tendo uma oportunidade. Da mesma forma, esse vídeo apareceu para você e talvez essa seja a oportunidade que Deus quer gerar na tua vida para mudar a tua história, para tirar você da inércia, do medo, da insegurança, da incredulidade, da dúvida, da incerteza e para realmente romper, para gerar o extraordinário na sua vida de uma maneira talvez que você nunca sequer imaginou. Sabe, talvez você nunca sequer acreditou, mas você ficou criando perspectivas falsas, algo assim que tipo não te fazia sair do lugar. Ficou preso nas reclamações, preso no passado, preso na tristeza, preso na angústia, preso no medo, ao invés de alavancar, ao invés de sair da inércia e realmente romper e mover os céus em seu favor. Os céus em seu favor, literalmente isso, mover os céus em seu favor. Aquele homem começa a contar a história dele para Jesus. Ele, olha, Senhor, eu vivo aqui por muito tempo e todas as vezes que, tipo, o anjo vem, agita as águas, eu vou me arrastando, mas eu não consigo entrar e outros entram primeiro que eu e saem curado, mas eu continuo aqui. Mas, tipo, Senhor, eu não saio daqui por nada. Aqui eu passo fome, aqui eu passo frio, aqui eu vivo debaixo da chuva, debaixo do sol, mas eu continuo e permaneço aqui. As pessoas até vêm, elas mandam eu desistir, mandam eu voltar para casa dos meus pais, mas não, eu não vou desistir porque eu preciso ver o milagre. Eu preciso ser transformado, eu preciso realmente ver algo acontecendo na minha vida, porque eu não aceito mais essa realidade de vida. Eu quero uma vida totalmente transformada. É isso que eu quero. E, tipo, eu imagino que ele tava com aquele coração cheio de alegria, porque alguém estava falando com ele, e, tipo, ele falou, cara, eu convenci ele, ele vai ficar comigo, o anjo vai vir, vai agitar, e eu vou sair daqui ileso, eu vou sair daqui curado. E de repente Jesus olha para ele e diz assim, jovem, presta atenção, pega a tua esteira, levanta e anda. Vai, levanta e anda, pega a tua esteira, vai embora, você está curado. E aquele homem naquele momento não quis tentar se justificar. Aquele homem naquele momento não quis começar a dizer mais, Senhor, eu sou paralítico, como é que eu vou? Não, ele ouviu a palavra e gerou o extraordinário na sua vida. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos entender, porque quando algo acontece, algo bate na nossa porta, nós queremos justificar que não dá para ser, não dá para funcionar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu abri esse canal há 3 meses atrás e algo dizia para mim que não ia dar certo. E ele está dando certo. Vocês que estão aqui me assistindo são a prova disso. Ele está dando muito certo. Muito mais do que aquilo que eu particularmente imaginei. Muito, muito certo. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. E sou grato a Deus por ter ouvido a voz dele, por não ter ficado parado diante das situações. Às vezes tem coisas que nós precisamos desapegar. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás. Tem coisas que nós precisamos abrir mão para podermos viver o extraordinário na face da terra. Porque às vezes nós ficamos aprisionados pelo medo, pela insegurança, pela incredulidade, pela dúvida, pelas incertezas da vida, e isso está nos impedindo de sair do chão, de sair do buraco, para vivermos algo extraordinário. Para vivermos algo extraordinário. Sabe, eu digo para você assim, vai lá, começa a tua empresa. Aí você vai dizer para mim assim, não, mas não dá para começar a empresa agora, Kleber, porque eu tenho essa dívida para pagar, eu tenho que fazer isso, então não dá, eu tenho que... Por que não dá? Dá o teu passo.
Nenhuma empresa começa com uma mega estrutura. Ela começa de passo em passo. De passo em passo. Eu, particularmente, e olhando para a Bíblia, eu não acredito que aquele homem saiu pulando. Eu acredito que aquele homem ouviu, Jesus estendeu as mãos para ele, ele segurou nas mãos de Jesus, e os seus nervos foram desatrofiando, os seus músculos foram se fortalecendo, e ele ficou em pé, e ele começou a aprender a andar, e de repente ele começou a andar e viu o extraordinário acontecendo na vida dele. Mas porque ele tomou posse de uma palavra, porque tudo começa de dentro para fora. O que ele tinha era algo físico, era fora. Mas o que precisava ser curado era dentro dele. Aquela paralisia momentânea que havia nele, ela começava dentro dele. A partir do momento que ele tirasse aquela paralisia momentânea de dentro dele, as suas pernas voltariam a funcionar. Elas funcionariam normalmente como funciona a perna de qualquer pessoa. Mas ele precisou acreditar. Sabe, naqueles dias não tinha as facilidades de hoje para uma pessoa que nasce, infelizmente, com deficiências físicas, e graças a Deus que temos essas facilidades. E talvez uma deficiência física nem seja um grande problema para uma pessoa, para os nossos dias, mas deficiências da alma, deficiências do espírito, isso sim tem sido grandes problemas. Você tem um talento, mas você tem guardado ele ao invés de você colocá-lo para fora, porque você fica com medo. Ah, você está falando que eu tenho que gravar vídeos. Não, não estou falando que você tem que gravar vídeos. Nem todo mundo vai gravar vídeos. Nem todo mundo vai querer ensinar outras pessoas. Mas você tem lá a empresa que já nasceu no seu coração, mas você fica preso a uma falsa segurança que colocaram na sua mente. Você tem lá já a faculdade que você sempre sonhou, mas alguém disse para você, mas aquilo não dá dinheiro. Não faça as coisas por dinheiro, faça por amor. O dinheiro é relativo do amor que você desperta, do amor que você faz. É literalmente isso. O dinheiro é relativo. Se você fizer com amor, vai acontecer de maneira natural e extraordinária na sua vida. Então, você clicou aqui porque realmente você vai viver o extraordinário na sua vida. E eu tenho certeza disso. Pareceu por acaso. Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Aquele homem ouviu e praticou. Você está ouvindo? Então saia do chão e comece a andar. Comece a viver. Comece a crer no extraordinário de Deus para sua vida. Porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Você pegou? Você está aqui comigo? Você já se inscreveu? Você já ativou o sininho das notificações? Já deixou aquele bendito do seu like? Porque, gente, o like ajuda demais. Faz o algoritmo entender que é relevante. Faz outras pessoas entenderem que é relevante e elas vão querer vir também assistir. E agora, o lugar da gente nos conhecer melhor é nos comentários. Eu quero que você deixe o seu comentário aí. Eu quero saber a sua opinião, sabe? Suas dúvidas. Quero saber realmente sua opinião e quero caminhar com você. Vamos nos envolver. Então, vem fazer parte dessa comunidade de homens e mulheres incríveis, tá bom? E vamos avançar, vamos pra frente, vamos vencer. Tá vendo esses vídeos que estão aparecendo aqui pra você? Clique em um deles e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto até a eternidade, ó. Beijão no seu coração. Pra cima.